Rapaz, aqui tá um calor, hein? Pedro, aqui está quase 40 graus. Dá uma dorzinha assim, parece que o coração vai parar, né? Como diz o pessoal, tá derretendo o asfalto, meu amigo. Ó, água o dia todo, porque senão, né, não aguenta. Brinde aí, Pedro. Brinde. Linda. Como é que faz para juntar o copo aqui? Isso, do outro lado. Você fez certinho, você foi guardar, ficou certo. Pedro, como você vai? Tudo bem, Dani? E como é que você tá? Tudo ótimo, Pedro. Eu falei para você que eu tô tirando meu passaporte? Sim, você falou. O que você vai fazer? Canadá ou Estados Unidos você tá querendo ir, Dani? Eu pretendo ir. Ainda não decidi, Pedro, mas eu acredito que vai ser Canadá. Tá bom? Tá bom. E aí, mas você já deu entrada no passaporte? Já tá correndo isso aí, não? Já dei entrada no passaporte, na documentação, mas não é você que vai perguntar para mim, não. Você tinha Porque dito eu para tive mim uma no ideia. dia. Não, hoje é diferente, tá? O que eu pensei? Eu pensei esses dias, né? Eu estava fazendo minhas documentações e tudo mais, eu falei, poxa, o Pedro, ele não só fez tudo que eu estou fazendo, como o Pedro, ele também já foi e morou nos Estados Unidos. Tem 2 horas aqui na América, já tô indo pelo porto, meu táxi vai chegar daqui a 20 minutos mais ou menos. Em tudo a gente tem que abrir mão de algo para alcançar outra coisa, né? Sempre vai ser uma troca. Vir para os Estados Unidos para mim era um objetivo que 3 anos atrás era impensável, não havia nenhuma possibilidade 3 anos atrás. E quando eu passei a acreditar que eu conseguiria, as coisas começaram a mudar, começaram a acontecer. E se você tem um objetivo assim, que parece impossível, basta você acreditar que aquilo vai acontecer e você passar a pensar naquilo e trabalhar para aquilo, porque você vai conseguir. Eu gostei muito da experiência, foram 5 meses que passaram voando, mas eu vou voltar com uma boa experiência, com um aprendizado muito grande. E esse aprendizado vai trazer muitos outros benefícios para frente aí. Que Deus os abençoe em tudo também e que vocês possam conseguir alcançar também os seus objetivos, tá bom? Pedro, Só tem que, assim, eu não sou Nutella, tá? Então eu não fui para os Estados Unidos assim, tipo um visto HP2, visto de trabalho, com fica empresa já tranquilo. contratada. Eu Fica fui, tranquilo. eu Não fui, antecipe, não eu antecipe. fui raçudo, tá? Eu fui Eu quero. raçudo. Então, Não, assim, vamos lá. Eu quero né? saber de você o seguinte, mas eu quero saber um pouquinho antes disso. Hum. Se você puder falar, né? O que te motivou a ir para os Estados Unidos? Você pode falar isso? O que você não puder falar, você fala, pula. Eu posso falar, mas é que assim, a nossa vida ela é uma cadeia de eventos, né? Então, assim, quando você me pergunta o que me motivou a ir para os Estados Unidos, isso me faz lembrar de outras motivações anteriores, tá? Perfeito. Porque Mas é o principal. não, na verdade, qual foi a primeira, né? Porque assim, ir para os Estados Unidos foi uma motivação baseada em outras motivações anteriores, né? Então, Entendi. se a gente for falar sobre motivação, nós temos que dar uns 3, 4 passos atrás, porque antes de haver a motivação para ir para os Estados Unidos, houve a motivação por aprender inglês. Aliás, Olha você que está bacana. aprendendo inglês também, né, Doni? Você tem mostrado Oh, ali uma trajetória bem bacana no Duolingo, está batendo várias metas, muito bacana. Parabéns para você, tá? Eu gostei dos obrigado. vídeos que você me mandou, achei muito Obrigado. bacana. Legal. Acho muito bacana uma pessoa como você que nunca para de aprender, né? Eu acho que isso é muito, muito O legal. aprendizado faz parte da nossa vida, né? Quando a gente acorda de manhã,
já é um aprendizado. Então, E nós você não vê como eu podemos... sou liso, né, Doni? Com isso eu vou escapando da pergunta que você me fez, né? Não, eu retomo nos trilhos as perguntas, pode ficar tranquilo. Legal. Então vamos voltar então alguns passos atrás. Então, bom, antes da motivação de ir para os Estados Unidos, houve a motivação de ir para o Canadá. E a motivação de ir para o Canadá veio por conta de uma primeira motivação, que foi aprender inglês. E a Legal. motivação de aprender inglês é polêmica, dona. Não sei nem se eu deveria dizer. Eu Você estava fica a seu consumindo. critério. Fica a seu critério. Não, eu acho que é importante porque, assim, às vezes tem gente que está nos assistindo e que pode estar passando por isso, né? Que eu passei lá atrás. Que você sabe o que são drogas digitais, Donizete? Drogas digitais, Como você as definiria como músicas, uma são droga as digital? músicas, são aquelas músicas digitais ou não, ou não sei, não, acho que não sei. Não tem nada que você poderia definir como drogas digitais, assim. Drogas digitais, Pedro. Pedro, a única coisa que eu ouvi de que vicia e tal, ouvi falar daquelas músicas, tá? Mas drogas digitais não. Na verdade, acho que tudo que vicia a gente pode chamar de drogas, não pode, não, ou não? Definição de Não drogas, tudo que sei. vicia. É, Se um bem que a gente é assunto, um viciado em assunto comer, para né, uma Dani? A gente é psicóloga viciado em falar comer. aqui. A gente é viciado em comer, então não podemos chamar tudo que vicia de drogas, né? É, Mas eu estava. distúrbio, né? Nesse caso aí são distúrbios. Distúrbios. Na verdade, eu estava passando por um momento da minha vida onde eu estava consumindo muito conteúdo, eu vou chamar de conteúdo impróprio. Tá. Conteúdo impróprio. E aquilo estava me fazendo mal danado, porque eu não queria fazer, mas eu fazia, né? E não é nada ilegal, não é conteúdo ilegal, mas é impróprio, tá, pessoal? Não é ilegal, mas é impróprio. E aí, impróprio por quê? Porque não me trazia crescimento, não me satisfazia, né? Tipo, eu consumia, mas eu queria continuar consumindo. Ou seja, não me satisfazia, não me enriquecia, não me trazia valor, não tinha valor naquilo. Até que chegou um momento que eu pensei, cara, eu estou perdendo muito tempo na internet em coisas que não me trazem valor, né? Real para minha vida, para minha. Aí eu comecei a pensar, cara, eu poderia para sair disso, tem um vídeo aqui no canal, eu vou até deixar o card aqui em cima, para o pessoal, que é esse da viagem aqui para Ilha Comprida, onde eu falo justamente dessa coisa que eu sou muito assim, de que se eu quero mudar, eu tenho que ser muito radical. Eu tenho que encontrar uma coisa totalmente diferente e sair meio que dos eixos, porque senão eu continuo fazendo as mesmas coisas. Na época eu estava meio que nisso, fazendo as mesmas coisas, a mesma coisa, dentro de uma rotina, que além de ser uma rotina, era uma rotina doentia. Aí eu falei, cara, como é que eu faço para sair disso? A primeira coisa que me veio foi o seguinte: esse tempo que eu estou gastando aqui, eu poderia estar gastando em algo útil. E não faz sentido eu estar usando a internet desta forma, sendo a internet um ambiente tão rico. Veja a quantidade de coisas que eu posso aprender. Eu posso aprender uma nova profissão, eu posso aprender um novo idioma, eu posso aprender, sei lá. E aí eu, cogitando nas ideias aqui, o que é que eu poderia aprender? Eu falei, cara, idiomas. Por que que eu não aprendi idiomas? O que eu poderia fazer para usar o tempo de forma saudável, né, na internet? Eu tive a ideia de aprender inglês. E foi Perfeito. interessante porque, assim, a minha história de inglês, a minha história com o idioma inglês, ela é interessante porque na escola eu corria dessas aulas. Eu odiava inglês. Por quê? Eu morava no interior da Bahia, depois no interior de Pernambuco, e lá não existia, pelo menos no meu meio familiar, não vou nem dizer que era lá, eu vou dizer que no meu meio familiar, dentro da minha família, a noção da utilidade do inglês era zero. As pessoas não sabiam nada sobre, não conheciam ninguém, não sabia que isso era útil que era tão comum você trabalhar com inglês. Então, uma galera que trabalha hoje, que eu conheço, que trabalha com inglês hoje, não? Mas na época a gente não tinha essa noção. Então, a gente achava que era só para encher linguiça na grade curricular da escola, né? Então, por conta disso, eu fugia, eu ia para o fliperama, ia jogar fichinha. Tem até uma história engraçada, Dani, que eu lembro que nas aulas de inglês tinha um guardinha na porta da escola.
E olha só como que a corrupção começa cedo. Eu pegava moedinhas que eu vendia picolé, eu já era um rapazotinho, eu vendia picolé, comecei a vender picolé com 12 anos, 11 anos, né? Eu vendia picolé na cidade, e aí eu ganhava uma graninha. Eu pagava, eu corrompia o guarda da escola para ele deixar eu passar, porque ele não deveria deixar eu passar, uma vez que eu era de menor. Certo. Ele não deveria deixar eu passar para fora da escola, a não ser que fosse o horário realmente de saída. Então eu pagava a moeda e aquele sacana pegava a moeda do moleque. E ele aceitava, né? Ele aceitava. Ele aceitava. Não sei quem era pior, se era eu ou se era ele. Mas eu ia para o fliperama e ficava jogando no fliperama lá na hora da aula de inglês, né? E até peço perdão a Deus, porque eu fazia isso também na aula de... Tinha outra aula lá, que era aula que era dada por uma freira, inclusive. Aula de religião. Eu também fugia da aula de religião, então, ó, me perdoa. Você fugia da aula da freira e corrompia o guarda. Meu Deus. Parabéns. Era bastante coisa, né, que eu fazia na época, né? Graças a Deus a gente cresce, né, Pedro? A gente Amadurece, né, Doni? E as coisas mudam. Então, aí, retomando, né, trouxe isso aqui para saber que inglês, só para mostrar que o quanto que eu odiava o inglês, não gostava disso, não sabia para que servia, achava que era só só para encher linguiça, né? Mas quando eu cheguei em São Paulo, aos 18 anos, foi uma das primeiras coisas que eu notei, a importância do inglês. Primeiras coisas, uma das primeiras, quando eu cheguei aqui em São Paulo para trabalhar, eu vim de São Paulo, eu tinha 17 anos e meio quando eu vim para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, no meu primeiro emprego, eu percebi que era muito importante. Como, Pedro? Então, o meu primeiro emprego em São Paulo foi de faxineiro em um hotel. Tá? Aí você pode me perguntar, mas como que você descobre no teu primeiro emprego como faxineiro que o inglês é importante? Era um hotel 5 estrelas, né? Era um hotel 5 estrelas, um hotel muito conhecido chamado Hotel Transamérica. Dá uma pausa aí. A primeira coisa quando a gente tem um contato, eu também venho de família muito simples, tá? Uhum. E o primeiro contato que a gente tem com a língua não é que a gente vê a necessidade de falar, e sim que é bonito, a gente se apaixona. Não sei se foi o que aconteceu com você, tá? Por favor, continue. Foi, eu me apaixonei. Mas foi bem assim, ó. Eu era faxineiro, hotel 5 estrelas, tinha bastante, 80% da galera que se hospedava nesse hotel eram gringos. A gente chamava de gringos, tá? A gente que trabalhava lá chamava os gringos. E eu realmente me apaixonei pelo idioma, porque a maioria das pessoas eram daquela empresa aérea British, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma empresa britânica, né? Uma empresa aérea britânica. Eu acho que é British. Depois eu coloco aqui para o pessoal saber de qual empresa que eu estou falando, que eu acho que eu estou pronunciando errado, tá? Aí, apesar de ser inglês, né? É uma palavra que eu usei muito, porque eu nunca usei, na verdade. E aí, esse pessoal deixava gorjeta para gente, que fazia a limpeza dos quartos deles, né? E eu, quando estava fazendo limpeza, eu gostava muito desse pessoal. Quando eu estava fazendo limpeza nos quartos, onde estavam hospedadas essas pessoas, eram aeromoças, pilotos, copilotos, enfim, a galerinha ali como é que a gente vai chamar? A tripulação, né? A tripulação. Sim, sim. E eu via eles conversando, né? Saindo do quarto, entrando no quarto, conversando entre si e tal. E aquilo me chamava a atenção. Eu falava, puxa vida, que interessante, né? Eles falando. Eu começava a gostar de ouvir aquilo, né? Aí, eu comecei a me interessar em aprender o idioma. E olha que interessante, Doni, quando você tem uma pessoa que se interessa por algo e tenta ir além daquilo, veja, eu como faxineiro não precisava saber inglês, eu não precisava. Mas olha só que interessante, quando você faz o movimento, você traz com você um monte de gente, uma galera. Porque eu comecei a manifestar esse meu gosto pelo idioma para a governanta, que era a chefe dos faxineiros, né? Dos camareiros. A gente era camareiro, na verdade. Uhum. E aí, ela gostou muito de eu falar para ela que eu estava gostando e tudo mais e tal, né? Estava interessado, né? Eu estava interessado. Ela gostou tanto que ela começou. Era uma senhora muito bacana, dona Cida.
Eu não sei mais por onde que ela anda, mas olha, quem souber, né? Um abraço para a dona Cida, foi uma gente muito fina na minha vida. E ela começou a me ensinar algumas coisas simples. Porque ela falava assim, olha, muitas vezes, e acontecia mesmo, muitas vezes o hóspede se dirigia a gente como para perguntar qualquer coisa, e a gente era orientado para falar para eles assim, a gente era orientado para falar para eles assim, minute, please. Só isso ensinaram para a gente, minute, please. E chamaram alguém que falava inglês. A governanta dava esse treinamento para a gente, na verdade o hotel dava esse treinamento para a gente, mas nem explicava o que significava minute, please. Só falava assim, fala minute, please, pega o seu radinho e chama, era um rádio desses radinhos que você fala, você aperta o botãozinho assim, você fala, e chama e fala o número do quarto que a gente vai ligar para eles e eles vão atender o telefone e a gente vai se comunicar com eles. Então a gente aprendeu só isso, minute, please, e passava um radinho aqui. Eles viam que a gente estava se comunicando com alguém, a gente ficava aguardando, logo o telefone tocava, a gente apontava. E aí eles iam lá, pegavam e ligavam. Quando ela viu isso, ela começou a me ensinar coisas básicas, porque ela falava assim, olha, o mais comum é eles pedirem para abastecer a geladeira com água, ou pedir para trocar o lençol, ou toalha do banheiro. Se você aprender essas coisas, ela começou a me ensinar o nome de toalha, como se falava água. E aí eu comecei a me comunicar basicamente com os hóspedes. E aí era legal, porque eu entrava no quarto já torcendo para que faltasse água na geladeira para eles me pedirem. Para você poder falar. Para eu falar. Que legal, que bacana, Pedro. Bom, e aí? Bem, aí depois disso, eu falei para você que a gente acaba arrastando a galera, elas viram eu me comunicando, a governanta, os supervisores de área, me viram me comunicando e se interessaram em pagar um curso, um treinamento para toda a galera. Toda a galera. Então, eles contrataram professores, colocou toda essa galera que eram camareiros, que trabalhavam, que faziam contato com os hóspedes, colocou toda essa galera para fazer um curso intensivo dentro de um dos auditórios, porque ela tem um hotel e tem também a área de eventos do próprio hotel, né? A área de convenções. Então, vários salões pegaram daqueles salões auditórios, né? Colocava a galera lá uma vez por semana, e a gente começou a aprender inglês, de fato mesmo, para se comunicar muito mais, né? Bacana. E eu acho muito bacana aquilo, porque eu sabia que eu tinha feito parte desse processo, né? Dessa motivação da empresa para alcançar esse objetivo. A gente aprendeu uma série de coisas, foi muito bacana. Teve gente que, logicamente, não gostou nada daquilo, né? A gente sabe como que são as pessoas, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por que eu tenho que aprender inglês? Porque eu só sou faxineiro, não sei o quê. Mas, enfim, teve uma galera também que curtiu. Depois disso, eu saí do hotel, depois de um tempo e tudo mais, né? Tive uma carreira bem bacana lá. Eu fiquei lá... fiz uma trajetória entre alguns cargos, né? E quando eu saí de lá, eu era assistente administrativo. Então, foi bem bacana, conheci bastante gente legal também. Aprendi muita coisa. Mas, quando eu estava voltando agora um pouco mais para cá, né? Na época em que eu estava consumindo aqueles conteúdos na internet, pensei no inglês, eu pensei porque eu lembrei dessa boa fase minha, onde eu aprendia coisas novas, onde eu me empolgava com aprender. Eu falei, puxa vida, eu vou voltar a aprender inglês. Só que agora eu vou um pouco mais longe, eu aprendi só o básico lá para usar no ambiente de trabalho. Agora eu quero realmente me comunicar, eu quero realmente falar. E aí foi quando eu comecei a fazer um aplicativo muito parecido com o Duolingo, só que ele era na internet, não era um aplicativo de celular, era na internet. Share Talk. Alguém deve saber, Shared Talk, né? Que, acho que, se você for traduzir, ficaria compartilhamento de conversa ou conversa compartilhada, alguma coisa assim. A ideia do site era fazer com que pessoas do mundo todo se comunicassem. Uma espécie desses chats de amizades, só que não era para você fazer amizades, era para você conversar com pessoas de outros países que estivessem aprendendo a mesma língua. Então, você escolheu o idioma, o gênero de pessoa que você queria falar, né? se era homem, se era mulher, a idade da pessoa e o tema que você queria falar. Então, você já entrava com um tema. Eu quero falar sobre negócios, eu quero falar sobre carros, eu quero falar sobre viagens. Então, a pessoa que vinha, que aceitava o seu convite, né,
era porque tinha aquela mesma idade, era do gênero que você escolheu e estava interessado em falar daquele assunto. Era muito bacana. Só que antes disso, por que eu falei que era muito parecido com o Duolingo, né? Porque antes de você entrar nas salas, existia toda uma trajetória anterior de preparação, né? Ou seja, de formação de vocabulário, né? Aprendizado de algumas frases que fossem voltadas para viagens, ou negócios, ou hotelaria, hospedagem, eventos, restaurantes e tal, para que você não chegasse tão cru na salinha de conversa, né? Então, primeiro, eu fiz toda essa trajetória, tinha essa coisa de você alcançar metas também, né? Passar níveis e tal. Depois você alcançava um certo nível, aí eles liberavam as salas, né? Aí você começava a conversar. Conversei com muita gente do mundo afora, chineses, japoneses, árabes, israelenses. Que legal. Foi muito legal. Bom, essa foi a sua motivação. Essa foi uma motivação para o inglês. Isso. Agora vamos lá. A sua pergunta era a motivação para ir para os Estados Unidos. Perfeito. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas antes, Doni, conversa com a nossa audiência aí, se estão aqui, né? Porque estão gostando do conteúdo, né? Opa! Nossos amigos do canal. Se vocês chegaram até aqui, colabora com a gente dando aquele joinha. É muito importante para nós. Isso daí fortalece, tá? Faz com que o YouTube mande para mais pessoas, ele recomenda o nosso canal para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é de graça. Legal. Então, Doni, uma vez que eu estava já arranhando o inglês ali nas conversas, né? Eu comecei a pensar em, puxa, e se eu conseguisse um trabalho para ganhar em dólar, né? Comecei a passar isso na minha cabeça, né? Ou se eu pudesse viver uma experiência fora do Brasil, morando lá, trabalhando, como fosse. Aí eu comecei a buscar informações sobre países que... Também começou a se movimentar. Exatamente. Nisso, eu acabei descobrindo o Express Entry, que é um programa do governo canadense que tem como objetivo levar pessoas para lá, né? Puxa, é muito interessante como você, quando você começa, através do aprendizado de um idioma, a ter contatos com culturas. Acho que é uma das grandes riquezas, né, que para mim, né, nesse meu processo de aprendizado da língua, foi porque eu não quis somente aprender inglês. Eu comecei a me interessar pelos idiomas, pela cultura dos países. Então, eu falava com o japonês, eu queria entender a cultura deles. Então, as minhas perguntas eram sobre a cultura. Se eu estava falando com um árabe, com uma israelense, com um canadense, com um americano, eu sempre ia perguntar sobre a cultura. E aí, nesse meio tempo, de alguma forma, eu acredito que foi alguém que falou isso para mim, eu fiquei sabendo do Express Entry, o processo oficial canadense para trazer pessoas de fora do país. E aí eu comecei a estudar. Aí eu descobri muita coisa sobre o Canadá, mas a primeira e mais importante foi a visão que eu tinha do Canadá era totalmente diferente. Totalmente diferente. O que era diferente, Pedro? Por exemplo, a população. Eu não sabia que a população do Canadá era mais idosa, né? Uhum. E que faltava mão de obra jovem. Eu não sabia disso. Que faltava mão de obra mais jovem. Eu não sabia também sobre a cultura demográfica ou de população, ou seja, como é que eu vou dizer? De aumento populacional, né? No Canadá nós temos um grande problema que é a população não cresce, diminui, né? Eu posso estar muito enganado, mas o Canadá, se ele não tivesse feito nenhum programa de trazer pessoas de fora, eu posso estar muito enganado na data que eu vou te falar, né? Mas isso dá para se procurar na internet. Mas é no ano de 2050, o Canadá estaria correndo riscos de não ter mais canadenses. Extinção de canadenses. Exatamente, ou seja, não teriam... porque uma das coisas que é muito interessante para as pessoas saberem é o seguinte, eles realmente estão com uma população idosa. Uhum. A população não idosa... Quando você está num país de primeiro mundo,
e você recebe muito, você ganha muito, você não quer ter filho. Por quê? Porque você aproveita muito, tem muita coisa para se aproveitar. Um detalhe, né, para o nosso público, é que é o seguinte: se você pegar quanto mais pobre o país, mais é a sua população, a densidade populacional. E o crescimento também, né, Dani? O crescimento populacional. Exatamente. Então, conforme você vai vendo o país mais rico, você vai vendo menos número de filhos. Então, era só um detalhe para que a nossa audiência soubesse, né? Para que nossos amigos do canal soubessem. Legal. E é por aí mesmo. E quando eu soube disso, e aí eu fiquei sabendo que eles, tipo, de que a gente é desejado, inclusive uma das coisas mais intrigantes, mais interessantes que eu li, foi o fato de, inclusive tem um termo que eles utilizam, né, que é o termo sangue quente. Sabe o que significa isso, sangue quente, não? Não, pode falar. Sangue quente, para mim, eu já imaginaria o esquentado e tal, mas tenho certeza que não é disso que você vai falar. Não, tem cunho, eu não vou falar que tem cunho sexual, mas é encontrado nos materiais que você lê sobre a imigração, esse processo de imigração canadense. O governo dá preferência para latinos e para indianos, e aí tem esse termo, porque eles são nações de sangue quente. Quando a gente vai entender o que é porque são pessoas que têm mais filhos. Fertilidade. Fertilidade, está ligado à fertilidade. E aí eles dão muita preferência. Então, por isso que indianos e brasileiros, latinos em geral, sul-americanos, são muito bem-vindos lá. Pelo menos era até pouco tempo atrás, né? Ou seja, eles não estão para brincadeira, né? Eles não estão para brincadeira. Eles querem realmente aumentar a população e tudo mais. E isso já fazem, viu, Doni? Só para o pessoal ter ideia sobre quando que eu estava tendo acesso a essas informações, isso é coisas de 9, 10 anos atrás, tá? Mas a gente sabe que hoje essa onda migratória ainda continua muito em alta, inclusive. Nunca diminuiu. Acho que 2, 3 anos atrás, um pouco antes da pandemia, aumentou muito, entrou um governador, um presidente. Não, lá não é presidente, tá? É primeiro-ministro, porque o Canadá... é uma das coisas também que eu descobri depois. Eu achava que o Canadá era um país. Você sabia que o Canadá não é um país? O Canadá, ele é da... Como é que fala? Ele é britânico, né? Ele é da coroa britânica. Ele pertence à coroa britânica. Isso, né? É uma colônia. É conhecido como colônia britânica. É uma colônia britânica. Exatamente. Eu não sabia disso. Eu falei, puxa, então ele não tem autonomia, né? Tem ele tem sua autonomia, porém seguem as diretrizes da rainha. Não é autonomia 100%, não é autonomia 100%, né? Não é autonomia 100%. Porque ela tem um primeiro-ministro, ele tem um representante da coroa britânica na pessoa de um primeiro-ministro lá, né? Sim. Mas eu não sabia disso também. Então, veja como é rico você começar a buscar informações, aprender coisas. Você está sempre descobrindo coisas novas. A cultura é fascinante, né? A cultura é fascinante. A coisa do urso, a coisa do urso polar, que é uma coisa comum lá, a coisa da árvore, o porquê daquela folhinha que tem na bandeira do Canadá, né, que é uma das árvores mais conhecidas lá, né, e tal. Então, tudo isso. E aí eu comecei a querer fazer o processo, o Express Entry, né? Na época, eu já convidei a família, as minhas crianças eram pequenas, né? Mas aí a minha esposa não comprou a ideia, a minha ex-esposa, né, na época, não comprou a ideia, e a gente acabou não indo. E aí você me pergunta, Pedro, mas nós estamos falando dos Estados Unidos, você está com o Canadá aqui. Então, vamos lá. Eu fiz de tudo para ir para o Canadá, tentei de todas as maneiras engajar a ex-esposa. E como eu não consegui, eu não conseguiria fazer esse processo sem ela por questões de pontuação, porque tinha todo um problema. Esse processo, né, chamado Express Entry, ele é contado em pontos. Então, você conta pontos, a sua formação, a sua idade, a sua experiência profissional, uma série de coisas. E quando é um casal que está indo, soma ponto os dois. Né? Tem mais pontos. E aí eu tinha feito um simulado, né, para saber quantos pontos eu somava indo sozinho
não dava pontos. Isso depois que eu fiquei Você não sabendo que não. atingia o mínimo pedido. Então, como eu não consegui engajá-la, eu pensei, eu vou só. Eu tentei, eu fiz um simulado para saber quantos pontos eu somava, e eu descobri que não somava pontos, mas se eu soubesse inglês muito mesmo, fluente, eu somaria pontos, né? E eu tentei inglês e francês. Se eu tivesse um inglês fluente e um francês mediano, eu conseguiria somar uma boa pontuação no inglês e uma pontuação média no francês, e juntos eu conseguiria. Mas aí eu falei, cara, primeiro, eu vou aprender francês, um novo idioma. A cada ano que você passa, a pontuação relacionada à idade diminui, porque eles preferem pessoas mais jovens, e essa era uma das pontuações mais pesadas, ou seja, a cada ano diminuía alguns pontos. Aí eu falei, não vai dar. Fiz uma conta, né? Eu falei, não vai dar. Como eu for, a cada ponto que eu vou conseguindo de um lado, eu vou perdendo de outro, não vai dar certo, né? Para ir sozinho, já não vai contar os pontos delas também, já é uma carga de pontos que vai embora, não tem como, não compensa. A conta não fechava, né? E aí eu fiquei, a princípio, triste, mas depois eu consegui, a partir daí, a ser recomendado no YouTube sobre conteúdos voltados para os Estados Unidos. Mas já não era mais uma imigração oficial e tudo, porque nos Estados Unidos a gente não tem isso, todo mundo sabe que os Estados Unidos não tem interesse, né, em imigrantes, não tem interesse oficial. Isso, não oficial, interesse exatamente. oficial. Eles dependem, o país todo depende dos imigrantes não oficiais, né? Mas eles Oficiais. acabam fomentando a ilegalidade quando eles Exato. não trabalham, né, um Eles só processo. não assumem. Eles só não assumem, exatamente. Você vê filme americano, qualquer filme americano, o taxista é indiano. Na realidade, né? A gente fala isso do filme, mas que o filme retrata a Que o realidade. filme retrata a realidade. Exato. O filme retrata a realidade. Então, você quer ver os Estados Unidos como ele é? Você assista um filme. Assista o filme agora, você que está nos assistindo aqui agora, assista o filme americano, prestando atenção nos personas. Se você vê a faxineira do hotel, a empregada doméstica, são todas imigrantes. É só prestar atenção no filme que você vai Eu lembrei, você falou que eu lembrei de um filme, Pedro, que é específico disso daí com alguém muito famoso. O filme chama-se Span English. Span English. Esse é o nome do filme, com Adam Sandler e eu acho ela muito bonita, aliás, Paz Vega. A mulher é Paz Vega. Então, é uma mulher que ela trabalha para alguém rico, tá? Para uma família rica. E ela, eu não lembro de qual nacionalidade ela é, se ela é mexicana, mas ela e o filho, eles falam espanhol, enfim. Então, isso é específico disso, e os problemas que acontecem ali, tá? Exato. Então, existem até filmes específicos sobre isso. Sim, exatamente. Mas mesmo os que não são específicos, sempre vai existir algum elemento ali que vai... Praticamente todos os filmes têm. Praticamente todos. Bom, aliás, já que a gente falou sobre filmes, tem uma coisa de filme americano que eu acho muito engraçado, Doni. Sabe o que é, não? Não tenho ideia. Que é? Em todos eles, eu posso estar errado, mas para mim, todos eles, sem exceção, vai ter uma cena onde vão ter duas pessoas em apuros, geralmente vai ser um casal. Aí a mulher vai olhar para o homem e falar assim, e agora, o que a gente faz? Aí ele vai olhar para ela e falar assim, não sei. Tá. Assiste para você ver. Essa cena é padrão, ó. Tipo assim, escondidinho. E agora? O que a gente faz? Aí o outro olha. Não sei. Legal. Bom, voltando à nossa conversa, eu comecei a stalkear, né, os brasileiros que moravam lá e que tinham se tornado youtubers, né? Eu comecei a stalkear eles. Eu assistia os vídeos e queria saber onde eles estavam. Então eu entrei numa mania eu assistia eles, pegava as cenas de onde eles estavam, placa de rodovia, não sei o que, estabelecimentos comerciais, ia no Google, ficava colocando no Google, pesquisando, até que eu comecei... Eu já fiz isso também, já muito bacana. Aí eu comecei a descobrir, ele saiu daqui, ele foi para cá, foi esse restaurante aqui, entrava no restaurantinho que era um restaurante brasileiro. Como no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos ali aquela comunidade, sei lá, a Liberdade, por exemplo, isso. Liberdade, por exemplo, que a gente sabe que é uma comunidade
predominantemente de japoneses, né? Ali você vai ver as placas todas em japonês, não sei o quê, e tudo mais e tal. Lá também, você chega nos Estados Unidos, tem bairros onde você vai ver supermercados, padarias de brasileiros, né? E aí, eu comecei a descobrir onde é que estavam os estabelecimentos comerciais de brasileiros. Eu falava, cara, é fácil de ir lá, né, meu? É só ir nesse estabelecimento brasileiro, caso eu tenha alguma dificuldade com o idioma, eu vou aqui. Mas, na verdade, eu queria mesmo era botar à prova o idioma, eu queria falar com o pessoal, com o americano. Mas eu, pelo medo, né, eu falava, não, tem esses pontos de apoio aqui, né? Qualquer coisa eu me apoio aqui. E aí foi assim que eu comecei a querer entender, por exemplo, quanto que precisava para ir para lá, que tipo de visto que era, não sei o quê. E a gente vai só aprendendo. Então espera aí, tá? Eu falei para você que eu ia fazer essas perguntas. Sim. O que nós vimos até então foi a motivação, perfeito? Uhum. Você entrou agora num ponto que realmente eu quero saber. Aí você realmente descobriu, você falou, eu vou, né? Você falou, eu vou. Agora eu tenho que descobrir para onde, é isso? Exato, Nós estamos nesse ponto já, né? Nós estamos nesse exato. ponto. Você acabou de descobrir que realmente a Era o que eu motivação queria. a motivação chegou no ápice ali e você já colocou na cabeça, eu vou, você já sabia, você já tinha certeza que você ia. Exato. Mas deixa eu falar, Doni, sobre motivação.